Imagine a cena. Você deixa seu bebê numa sala com um adulto desconhecido e sai pela porta. Imediatamente, o bebê começa a chorar, estendendo os braços, o rosto vermelho de desespero. Para muitos de nós, essa imagem dispara um gatilho de culpa. Pensamos: eu falhei. Ou pior, ouvimos aquele conselho antiquado de que a criança é muito dependente ou mimada. Mas, e se eu te dissesse que esse choro, longe de ser um sinal de fraqueza, é na verdade a primeira metade de um mecanismo evolutivo brilhante de sobrevivência? E se o verdadeiro segredo não estiver no choro em si, mas no que acontece exatamente 30 segundos depois que você volta? Para entendermos isso, precisamos voltar no tempo, não apenas para a nossa infância, mas para a alvorada da humanidade. John Bowlby, o pai da teoria do apego, percebeu algo fundamental na década de 1950. Ao contrário de outros mamíferos que nascem andando, o ser humano nasce fisiologicamente prematuro. Somos incapazes de fugir de predadores ou buscar alimento. Nossa única arma de sobrevivência é a proximidade com o cuidador. Biologicamente, o corpo do bebê é programado como um sistema de radar hipersensível. Quando a figura de apego, geralmente a mãe ou o cuidador principal, desaparece do campo de visão, o cérebro do bebê não pensa: ela foi ali comprar pão. O sistema límbico, a parte mais primitiva do cérebro, aciona a amígdala, o nosso detector de fumaça interno. Nesse momento, ocorre uma tempestade química invisível, mas poderosa. O hipotálamo envia uma ordem para as glândulas adrenais liberarem cortisol, o hormônio do estresse. O coração do bebê acelera, a pressão sanguínea sobe e a temperatura da pele muda. O choro não é uma manipulação. É um pedido de socorro biológico. É o corpo gritando: estou vulnerável, o predador pode me pegar. Bowlby chamou isso de sistema de comportamento de apego. Pense nele como um termostato. Quando a mãe está perto, o termostato está regulado, o nível de cortisol baixa e o bebê sente que pode gastar energia explorando, brincando, crescendo fisicamente. Quando a mãe se afasta, o termostato detecta o frio da solidão e liga o aquecedor no máximo, o choro de protesto, para trazer a fonte de calor, a mãe, de volta. Portanto, o bebê que chora quando a mãe sai está demonstrando que seu sistema de alarme funciona perfeitamente. Ele reconhece a mãe como sua âncora biológica. Mas aqui está o detalhe crucial que muitas vezes ignoramos. Ter um alarme que dispara é importante, mas ter um alarme que desliga quando o perigo passa é o que define a verdadeira saúde mental e física. O corpo não pode viver banhado em cortisol. Ele precisa voltar à homeostase. E é aqui que a biologia nos empurra para a psicologia. O corpo pede socorro, mas é a mente que precisa interpretar se o socorro recebido é confiável. Como o cérebro imaturo desse bebê processa o retorno da mãe? É nessa transição entre o pânico físico e o alívio mental que a mágica, ou o trauma, acontece. Agora que entendemos o incêndio químico que ocorre no corpo do bebê durante a separação, precisamos olhar para a mente. Como essa pequena arquitetura cognitiva em construção interpreta o retorno da mãe? Para o bebê, a mãe não é apenas uma pessoa. Ela é a base de dados sobre como o mundo funciona. Para decifrar esse código, precisamos visitar um laboratório na década de 1970, onde a psicóloga Mary Ainsworth, colaboradora de Bowlby, desenhou um dos experimentos mais famosos e reveladores da história da psicologia: a situação estranha. O cenário era simples: uma sala pequena com brinquedos, 2 cadeiras, uma mãe e seu bebê de cerca de 12 meses. O experimento era uma coreografia de entradas e saídas, projetada para ativar aquele sistema de alarme que discutimos na. Um estranho entrava, a mãe saía, deixando o bebê sozinho ou com o estranho, e minutos depois a mãe voltava. Ainsworth não estava interessada apenas em se o bebê chorava quando a mãe saía. A maioria chorava, e isso é esperado. O pulo do gato, a virada cognitiva, estava na reunião. O que o bebê fazia quando a porta abria e a mãe reaparecia? Aqui, Ainsworth identificou o padrão que chamamos de apego seguro. O bebê seguro é aquele que, ao ver a mãe voltar, vai em direção a ela, pede colo e, o mais importante, ele se acalma rapidamente. Em questão de segundos ou poucos minutos, o choro cessa, o corpo relaxa no abraço da mãe e, incrivelmente, ele volta a se interessar pelos brinquedos. Por que isso é tão fascinante? Porque revela que na mente dessa criança existe uma estrutura sólida,
como se fosse um alicerce de um prédio bem construído. A criança desenvolveu o que chamamos de modelo interno de funcionamento. É como se o cérebro dela tivesse uma biblioteca de previsões que diz: quando estou mal e peço ajuda, minha mãe vem. Quando ela vem, ela resolve. Logo, eu estou seguro. Essa capacidade de se acalmar, a corregulação, mostra que a criança confia na eficácia do cuidador. Ela não precisa manter o alarme ligado, como fazem os bebês com apego ambivalente, que continuam chorando mesmo no colo, com raiva. E nem precisa fingir que nada aconteceu, como os bebês com apego evitante, que ignoram a mãe para esconder o estresse. Pense na mente desse bebê como um explorador espacial e a mãe como a estação base. O explorador pode viajar para planetas distantes, brincar, aprender, interagir com estranhos, apenas porque sabe que, se o oxigênio acabar, a estação base estará lá para reabastecê-lo. O choro na saída é o aviso de nível crítico de oxigênio. O acalmar-se na volta é o reabastecimento bem-sucedido. Jean Piaget falava sobre a construção da inteligência, mas Ainsworth e Bowlby nos mostraram que a inteligência emocional precede a intelectual. Para que a mente possa aprender matemática ou linguagem no futuro, ela precisa primeiro resolver a equação básica da confiança. Eu existo para o outro? Quando a resposta é sim, e esse sim é confirmado pelo conforto rápido no reencontro, a mente fica livre para crescer. Mas a mente não opera no vácuo. Ela é esculpida pelas mãos de quem cuida. Chegamos então ao coração social e emocional dessa jornada. Se o corpo dispara o alarme e a mente interpreta a segurança, é o vínculo diário que constrói essa realidade. O sinal silencioso de que o bebê se sente seguro, acalmar-se rápido após o estresse, não é um traço de personalidade com o qual ele nasceu. É um reflexo da história que ele viveu com seus cuidadores. Muitos pais sentem uma pressão esmagadora ao ouvir isso. Preciso ser perfeito? Nunca posso me afastar? A resposta da ciência é um aliviante não. O psicanalista Donald Winnicott cunhou o termo mãe suficientemente boa, ou pais suficientemente bons. Estudos modernos de microanálise de interação mostram que os pais só estão sintonizados com os bebês cerca de 30% a 50% do tempo. O segredo não é a sintonia perfeita, mas a reparação. O bebê que se acalma rápido no colo da mãe não é aquele que nunca chorou. É aquele que aprendeu que o choro tem resposta. É uma construção social. A sociedade, muitas vezes, nos diz para deixar chorar para aprender, para não dar colo se não estraga. A ciência do apego nos diz exatamente o oposto. A independência verdadeira e saudável não nasce da frieza ou do treinamento precoce para a solidão. Ela nasce da saciedade da dependência. Quando atendemos prontamente às necessidades de um bebê, não estamos criando um adulto fraco. Estamos criando um adulto que acredita que o mundo é um lugar bom e que ele merece ser ouvido. Estudos longitudinais que acompanharam esses bebês da situação estranha até a vida adulta mostraram que os bebês com apego seguro tendem a ser líderes melhores, ter relacionamentos românticos mais estáveis e menor índice de ansiedade. Por quê? Porque eles internalizaram a mãe calma dentro de si mesmos. O impacto disso na sociedade é imenso. Ambientes de alta desigualdade, estresse parental crônico ou depressão pós-parto podem dificultar essa sintonia, criando ciclos de apego inseguro. Apoiar as mães e pais, com licença maternidade decente, apoio à saúde mental e redes de apoio, não é apenas política pública, é neurociência aplicada, é construção de cérebros resilientes. Então, da próxima vez que você vir uma criança chorar desesperada quando a mãe sai e, minutos depois, suspirar aliviada e tranquila no ombro dela quando ela volta, não julgue aquele choro como manha. Olhe com admiração. Você está testemunhando um milagre biológico e psicológico em tempo real. Você está vendo a prova física de um vínculo invisível que diz: eu posso ir para o mundo e explorar o desconhecido, porque eu sei exatamente onde é o meu porto seguro. E no fim das contas, não é isso que todos nós, adultos ou crianças, buscamos? A liberdade de partir, sabendo que sempre teremos para onde voltar.